A dificuldade numa categoria de base já é muito grande pela concorrência, né? É. Então, a concorrência que tem na categoria de base de um clube para que o atleta possa realizar esse sonho de ser jogador já tem um funil muito grande. É. No meu caso, eu tive uma dificuldade ainda maior porque eu tinha um problema de crescimento. Eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. Uhum. E por isso criaram algumas dificuldades extras para mim. Então, muitas vezes eu era um menorzinho, não jogava, ficava no banco. É. Só que isso era uma coisa negativa que acabou se transformando numa coisa que foi muito boa para mim, no sentido de me dar de eu aprender a ter paciência, de eu aprender a ter perseverança, resiliência, de eu saber esperar o meu momento, a minha hora. Então, meu período ali de sub-13, sub-15 foi muito difícil porque é, numa categoria de base, 1 ano já faz muita diferença. Uhum. Então, já tinha esse ano de diferença há alguns anos. E depois eu tinha mais esses 2 anos de atraso. Então, eu jogando com um menino de 15 anos, eu tinha o físico de 13 anos. Então, era normal que o treinador escolhesse por aqueles que já tinham um desenvolvimento maior. E aí tem a minha gratidão, né, pelo tanto de pessoas que me ajudaram também nesse momento de dificuldade. E o São Paulo é grande parte disso, porque apostou realmente não só em mim, mas selecionou um grupo de atletas que poderia fazer parte desse grupo, né, para um desenvolvimento maior. E aí traçou todo um planejamento estratégico para que esses atletas pudessem ter um acompanhamento nutricional, um trabalho físico diferenciado, fazer um trabalho de fortalecimento diferenciado. E aí você passa isso para os atletas e depois é a escolha deles seguir ou não. Mas que teve essa disposição do São Paulo em me ajudar com relação a isso foi fundamental. O Kaká, e você vem de uma família boa, né? Teu pai é engenheiro, né? Tua mãe também formada, tudo. Uma família de classe média alta, boa, né? Morando no Morumbi. Né? E todo mundo acha que foi mil maravilhas. Pô, foi tudo sempre muito fácil pro Kaká. Pô, sempre tinha o que queria e tudo mais. E a gente que conviveu, a gente sabe que não é. Conta um pouco pra gente como é que foi essa tua chegada ao São Paulo, né? Ao Amador do São Paulo, né? E conta também que não foi só mil maravilhas, né? Que você, em dado momento, você teve aquele acidente que você teve, que você bateu a cabeça, que faturou vértebra, que por um momento você ficou com a carreira ali meia que em dúvida, né? E o que você se apegou para essas coisas acabando dando certo e você dar continuidade na carreira e chegar onde você chegou? Bom, então vamos lá. Eu nasci em Brasília, depois fui para Cuiabá e cheguei em São Paulo com 7 anos. Tudo isso por causa do meu pai. Meu pai é engenheiro civil e ele foi sendo transferido na empresa. E aí eu chego aqui em São Paulo com 7 anos. Chegamos, fomos morar no Morumbi. Meu pai ficou sócio do São Paulo e eu comecei a frequentar o clube. Então, até aí, só por diversão mesmo. Jogava futebol por prazer. E amava, passava o dia inteiro no clube, praticando esporte e excelente. Com 12 anos, você era a idade que podia entrar no amador. Acho que hoje entra com um pouco mais cedo. Mais cedo. Mas naquela época, o Dente de Leite começava com 12 anos. E aí o pai de um amigo meu que jogava comigo, ele era goleiro do time que eu jogava, que é o Marcão, goleiro. E o pai dele, o seu Iano, ainda é conselheiro de São Paulo, mas naquela época ele já era. E ele falou assim, Kaká, eu vou te levar para fazer um teste lá no Amador. Eu acredito que você possa ficar por lá. E aí, o nosso time era muito bom. O Juan, lateral esquerdo, também fazia parte desse time. Enfim, era um time bem talentoso. E ele acabou levando bastante desses meninos para que pudessem fazer um teste lá. Aí eu fiz um teste no Terrão aqui no Morumbi, né, no Rebouças, na época. E passei no teste e comecei a treinar. E aí passei por todo esse processo, né? Era sub-12, 15, 17 e 21, né? Na época tinham outros nomes, era Dente de Leite, Infantil, Juvenil, Juniores. E passei por todo esse processo. E muita gente me pergunta, né? Se eu sofri algum preconceito por vir de uma família de classe média. Em nenhum momento eu tive nenhum preconceito com relação a isso, pelo contrário.
pelo fato de eu morar perto do Morumbi, nos finais de semana, os meninos que não podiam ir para casa, eu acabava levando eles para minha casa. Então, muitos deles, no final de semana, iam para minha casa. Minha mãe fazia uma comida especial, uma sobremesa que eles gostavam. Enfim, acabei tendo e mantenho uma boa relação com muitos desses, porque criou um vínculo além do esporte. Então, um exemplo é o Galo, que é meu padrinho de casamento. E nossa amizade cresceu assim. O Galinho convivia comigo em casa. Assim. Tinha final de semana que eu não estava em casa e ele ia para lá, numa boa. O Emerson Sheik, o carioca, né? Na época, carioca, ia para lá. Isso além de outros, né? Tiveram muitos aí que frequentavam a minha casa e isso ajudava nesse sentido, que as pessoas não... Cara, ele é alguém tentando realizar um sonho aqui, independente da condição dele financeira, ele também é alguém que está tentando realizar o sonho, e então não sofri com isso. E aí, entrando na última parte da pergunta, que com relação ao acidente, essa parte para mim é maravilhosa porque isso aconteceu em outubro de 2000, estava jogando, eu era titular dos juniores, e fui descer num toboágua em Caldas Novas, onde a mãe do meu pai morava na época. E para quem conhece, né, Caldas Novas é uma cidade com piscinas termais, clubes com toboáguas. É realmente um lugar bem, bem gostoso de ficar. E eu brincando com o Digão, desci no escorregador de piscina, num toboágua, e do jeito que eu desci, eu bati com a cabeça no fundo da piscina. Fraturei a sexta vértebra cervical. E eu era titular do Sub-20 na época. Eu parei de jogar, normal, perdi meu lugar no time. E durante 2 meses eu vivi esse processo de calcificar o osso de novo, mas vivia naquela incerteza, né? Naquela ansiedade de que se eu vou poder jogar, em quais condições eu vou voltar a jogar. Então foi um processo para mim muito especial, porque foi um momento que fortaleceu muito a minha fé, de eu entender que eu podia voltar a jogar ou não, mas realmente tinha um Deus comigo num momento tão especial da minha vida.